Pessoal, 2h03, nossos 3 minutos aqui de tolerância. Então, de novo aqui, dar boa tarde aqui a todos, né? Que nos prestigiam aqui, né? Com esse bate-papo aqui tão importante, né? Referente à reforma tributária, né? Eu me apresentei alguns minutos atrás. Eu sou Guilherme Arruda, eu sou head de uma das unidades de negócio, e da Neogrid, né? E hoje a gente tem uma conversa, acho que vai por um caminho um pouco mais prático, talvez, do que as conversas que a gente tipicamente tem visto, falando sobre reforma tributária, né? Ou seja, como é que isso na prática vai afetar a sua empresa? Como é que você aproveita, de fato, na prática as oportunidades? Como você mitiga na prática os riscos, né? Então, tudo isso tem a ver com a tecnologia, né? Então, para nos ajudar hoje nesse desafio aqui de tentar esclarecer, tentar tornar um pouco mais fácil, né, a vida das empresas que vão passar pelos próximos 8 anos, né, por esse tema reforma tributária, né, uma transição extensa, mas que começa agora, né? Então, eu convidei aqui dois dos maiores especialistas que a gente poderia convidar, né, que são pessoas que estão muito imersas há muito tempo nos temas financeiro e fiscal. Eu já vou explicar, na sequência, por quê, né? Como o financeiro e fiscal afetam e como que eles podem te ajudar, né? Então, vou por ordem alfabética aqui, né? Apresentar o meu querido amigo Alceu Keller, né? O Alceu é diretor aí de marketing e negócios da NDD, né? Então, Alceu, conta um pouquinho aí sobre você rapidinho e quem é a NDD. Legal, Guilherme. Obrigado pelo convite, né? Eu sei que tem muita gente com bastante conhecimento desse tema, né? E na NDD, a gente vem mergulhando, né, na área fiscal, desde o surgimento aí dos documentos eletrônicos e tudo mais. Então, a NDD hoje é um hub de soluções, na área fiscal, logística, temos negócios também em outras atuações, em dispositivos. Temos hoje nossa sede em Lages, estamos aí em mais de 40 países pelo mundo também, com soluções da NDD, e temos algo em torno aí de 600 pessoas conosco, e especificamente na área fiscal, né, a gente atua também junto aos órgãos, né, que discutem aí os rumos dos projetos fiscais, o ENCAT e outros, né, com o objetivo de trazer informações para os nossos clientes, nossos parceiros, está sempre antenado aí no que está acontecendo, né? Então, buscamos aí com tecnologia descomplicar um pouco, né, do cenário da reforma e dos outros cenários aí também dos documentos fiscais e da evolução que isso tem. Muito bom, muito bom. E junto com a gente está aqui o nosso querido Marcos Elias dos Santos, que também é diretor de negócios e marketing na AccessStage, né? Então, Elias, seja bem-vindo. Conta um pouco aí sobre você e sobre AccessStage. Bom, Guilherme, obrigado pelo convite aí, poder estar dividindo essa banca aí com você, com o Alceu. Acho que realmente, como você disse, o objetivo é a gente levar para o público aqui que está nos assistindo um pouco mais do que a gente acredita ser na prática, né? Um pouco mais da realidade já dos próximos passos em relação a esse tema. E efetivamente, assim, eu acho que um ponto principal para começar falando um pouco do porquê desse trio aqui, né? A gente literalmente está juntando aí competências do que vai envolver isso como um todo, né? Falando um pouco de AccessStage, a AccessStage está nesse mercado aí de integração tecnológica com foco no mercado financeiro já há cerca de 25 anos, dos quais os últimos 12 eu estou aqui participando, literalmente. Hoje eu sou o diretor comercial aí, já atuei dentro da diretoria de produtos, de marketing, enfim, tem uma jornada extensa dentro do grupo, e o objetivo é a gente poder trazer um pouco aí do que esse mundo aí da gestão financeira, né, o que a gente efetivamente consegue fazer, o que a gente consegue fazer aí do ponto de vista de integrar o mundo fiscal aí com a NDD, o mundo financeiro, que é o desafio aí que o mercado vai entender um pouco mais aí ao longo da nossa jornada do bate-papo, o quanto a gente acha que é possível ajudar as empresas nesse momento. Muito bom. Somar as experiências aqui de todo mundo que está aqui, acho que dá um par de anos aí, né? Acho que é bastante tempo dedicado a esses dois temas, né?
e a reforma tributária ela está unificando todas as disciplinas tecnológicas, ela está unificando. É, Bom, para a gente seguir, eu tenho uma agenda, tem muito assunto para falar até as 3 da tarde, tá? Então, assim, ó, minha agenda está bem apertada, tá? Eu vou dar uma cadenciada aqui no ritmo, já vou explicar como funciona a dinâmica, estou vendo algumas mãozinhas aqui levantadas, tá? Então, como vai funcionar também a dinâmica de perguntas e respostas, tá? Então, se você tiver alguma pergunta ao longo do webinar, já me atravessando aqui na minha agenda, mas se você tiver alguma pergunta ao longo do webinar, faça durante o webinar, e a gente está ao vivo agora, 2h08, né? E a nossa produção aqui está consolidando as perguntas. Nós vamos até às 15 horas, tá? 15 horas é o nossa programação aqui de apresentação. E das 15 horas às 15h30, aí quem não puder continuar, a gente encerrou o conteúdo que a gente tinha planejado, mas quem quiser continuar mais 30 minutos, a gente responde as perguntas e respostas que rolaram ao longo do webinar, até porque algumas das perguntas que podem cair aqui, a gente vai responder ao longo da nossa fala aqui, tá? Então é isso. Antes disso, eu vou pedir aqui 2 minutos para a gente compartilhar uma visão do que é a NeoGrid, né? A NeoGrid, ela é ela é uma plataforma, vamos dizer assim, um ecossistema, né? Uma comunidade de empresas. Então, é muito amplo tudo que a NeoGrid faz. Por isso a gente está na reforma tributária, está lá no comportamento do consumidor, está na cadeia de suprimentos, né? Então, eu vou passar rapidinho aqui um vídeo, acho que vai ser bem esclarecedor aqui para todo mundo, né? Para entender qual o tamanho aqui da NeoGrid. 2 minutos, tá? Nascemos de um sonho. Conectar indústria, varejo e distribuidores utilizando tecnologia e inteligência para que o consumidor final encontre o produto certo, no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa, no preço certo. Para que empresas operem sem faltas ou excessos, impulsionando o mundo sem desperdícios. Há mais de 25 anos, estamos na vanguarda da tecnologia, geração, coleta e análise de dados. Hoje, somos um ecossistema de soluções que facilita a colaboração, potencializando toda a cadeia de consumo, de ponta a ponta. Um ecossistema centrado no consumidor, projetado para atender às necessidades e antecipar os desejos da indústria e do varejo, da eficiência operacional no planejamento, gestão e reposição de estoque, a oferta de insights acionáveis sobre mix de produtos, preços, tendências de mercado, panorama competitivo e comportamento do shopper. Entregamos as ferramentas necessárias para que sua empresa otimize suas vendas e com maior rentabilidade e geração de caixa, garantindo produtos disponíveis no ponto de venda e nos e-commerces com excelência de precificação, mix e execução. Como pioneiros em inteligência artificial para indústria e varejo, desenvolvemos a NIA. Nossa IA nasce para conectar todos os elos, expandindo a capacidade humana para facilitar a interação com os dados e apoiar na tomada das melhores decisões. Não fazemos isso sozinhos. Colaboramos com clientes e parceiros na velocidade das transformações do mercado e somos uma comunidade de mais de 1.000 NeoGriders no Brasil e no mundo. Com orgulho, somos Great Place to Work, comprometidos com a diversidade e inclusão e alinhados com o Pacto Global da ONU. Somos a NeoGrid, prontos para ajudar sua empresa a vender mais e com mais margem. Legal, né? Gente, é um orgulho tão grande fazer parte da NeoGrid, vocês não têm noção. Porque o que a gente faz é muito transformador, né? Como a gente usa a tecnologia para ajudar as empresas. Mas vamos à pauta aqui, reforma tributária, né? Antes de abrir aqui as perguntas, eu só queria garantir que está todo mundo na mesma página, né? Eu vou compartilhar aqui um material também, porque quando a gente fala de reforma,
isso vai afetar o preço dos produtos, né? Vai afetar a logística, vai afetar exportações, importações. Se afetar importações e exportações, vai afetar o dólar. Se afetar o dólar, pode afetar a inflação, né? Tipo assim, é uma conversa muito ampla que não tem fim, né? Então, como eu falei na introdução, nós vamos dar um tom aqui um pouco mais prático, né? Tipo assim, o que isso afeta na operação da sua empresa e aonde estão os gaps e como a tecnologia pode te ajudar, tá? Então, vou compartilhar aqui um material que é o plano de fundo disso que eu estou acabando de falar. Tá aqui. Vocês veem minha tela, né? Então, beleza. Antes de eu contar uma breve historinha aqui, né? O, o Miguel Aboab, ele é o fundador da NeoGrid e o fundador da DataSul também, né? É a única pessoa que eu conheço que fundou duas empresas do zero e colocou elas na Bolsa de Valores, né? Então, é uma pessoa extraordinária, né? Cabeça extraordinária. Ele vem falando sobre reforma tributária desde 2003, né? Ou, portanto, há 22 anos atrás. E o tema, sempre que o Miguel trouxe, isso aí, estou falando assim, nos fóruns de, de, de setores, né, nos fóruns políticos, né? Então, todos os fóruns que vocês possam imaginar, o ponto de partida do Miguel é sempre a tecnologia. Então, no sistema atual, que eu vou chamar de sistema velho, né? No sistema velho, você pode emitir uma nota fiscal de R$ 1.000 e um boleto de 1.200 e não tem problema nenhum, né? Esse é o nossa regra atual. E a partir daí você tem uma série de efeitos indesejados, né? Você tem sonegação, você tem informalidade, você tem inadimplência, né? Ah, você tem fraudes, né? Então, isso é usado de todas as formas possíveis. E muitas empresas emitem uma nota fiscal falsa para conquistar uma antecipação de recebível, né? Para conquistar um crédito financeiro mais barato, por exemplo, né? Então, enfim, são efeitos colaterais do sistema estar desconectado. O Brasil, graças a Deus, tem se não um dos melhores ou o melhor sistema de controle fiscal tributário do mundo, né? E também tem, provavelmente, um dos melhores ou o melhor sistema bancário do mundo, né? Porque na época da inflação, os bancos tiveram que se informatizar muito rápido, né? E criar uma série de sistemas para lidar com as flutuações financeiras, né? Então, o Brasil tem um sistema bancário altamente informatizado, né? E tem um sistema tributário altamente informatizado. Baseado nesses dois fatos, né? A proposta do Miguel foi sincronizar esses dois mundos. Ele lançou um livro chamado Devo Não Devo, não nego, devo não nego, pago quando eu receber. Significa sincronizar o pagamento do imposto com o pagamento da nota fiscal, né? Porque hoje o contribuinte ele paga o imposto para o governo, mesmo que ele não tenha recebido o pagamento do seu cliente, né? E o inverso é verdadeiro também. O governo concede créditos de imposto para as empresas, mesmo que aquela empresa que adquiriu a mercadoria não tenha pago o seu imposto. Então, existe uma falta de sincronia nesses dois modelos. E isso é o modelo Aboab. Então, qualquer um de vocês que for pesquisar sobre reforma tributária, for entender os pilares da reforma tributária que foi assinada agora nesse ano, né, vai encontrar processos que têm relação à sincronia do pagamento com a nota fiscal, o chamado modelo Aboab de cobrança de impostos, e aí vai entrar na questão do split payment, enfim. Então, o fato é que, com a reforma, os moldes da reforma tributária, como ela foi aprovada, pressupõe que o mundo financeiro e o mundo fiscal estejam sincronizados. Esse é o gap. Esse é o gap. Ou seja, a partir de um determinado momento,
se eu emitir uma nota de 1.000, o boleto tem que ir de 1.000. O boleto, o Pix, o pagamento, né? Eles têm que se conversar, porque a nota fiscal tem uma informação. Qual é o boleto? Estou falando boleto aqui como exemplo. Qual é o boleto que referencia essa nota? E o boleto também vai ter uma informação. Qual é a nota que esse boleto se refere, né? Então, eles começam a se conversar. Isso vai afetar a tomada de crédito de imposto da sua empresa, né? Se não bastar, então esse é o ponto de partida, né? E aí, a NeoGrid, como ela conecta toda a cadeia de suprimentos, né? A cadeia de suprimentos de um lado vai a mercadoria com a nota fiscal, do outro lado volta o dinheiro, que é o pagamento daquela nota fiscal, né? Essa basicamente é a cadeia de suprimentos. Então, no ano de 2024, na iminência da aprovação da reforma tributária, já com a emenda constitucional aprovada, ou seja, a Constituição já está preparada para receber isso, nós formamos alianças estratégicas, joint ventures, com parceiros que possam nos ajudar a construir a melhor saída tecnológica para o mundo da reforma tributária, né? Então, por isso a gente trouxe os maiores especialistas que a gente conhece aqui em emissão e transação de documentos fiscais, que é a NDD, né? E os maiores especialistas em transação bancária, em conexão bancária, que é a AccessStage. Então, a gente juntou os melhores aqui e fez uma seleção. Basicamente, é isso. Esse é o ponto de partida para falar sobre reforma tributária. Para relembrar a todos aqui, né, do calendário, então, 2023, foi aprovada a mudança na Constituição, né, com a emenda constitucional 32. 2024 foi um ano de aprovações das propostas de lei, né, os projetos de lei, né, então as leis foram todas discutidas na Câmara, Senado, etc., ao longo do ano de 2024, e agora, em janeiro, se não me engano, 16 de janeiro, foi sancionada a lei da reforma tributária, né, 214, né, lei complementar, e que tem todas as regras que foram debatidas em 2023 e 2024. Qual que é o ponto? O ponto é que vale a partir do ano que vem, né? Ou seja, pô, tem 9 meses agora, né, para nascer essa criança, né? Então, assim, é um tempo, o preocupômetro aqui das empresas tem que estar no máximo, né? Porque não dá tempo, né? É muito agora, né? Então, 2026 já vai estar rodando, já vai estar presente nas notas fiscais, nas operações fiscais, o IBS e o CBS, que são os novos impostos. E os novos impostos têm esse novo modus operandi, que é sincronizar o mundo fiscal e o mundo financeiro. Claro, além das alíquotas, além da mudança na escrituração, mudança na tributação, se é no destino, se é na origem, né? Passa a ser agora no destino. Tem uma série de mudanças de conceito tributário, mas tem um operacional. Eu tenho participado de vários eventos para falar sobre o assunto, desde 2017, né? Então, assim, eu vejo muito falar em eventos recentes, falar dos tributos, como é que são os tributos, como é que mudou a lei, como é que vai ser a transição, todas as normas técnicas que vão sair ao longo de 2025, né? Mas o tom que nós vamos dar aqui é um pouquinho menos de tributos, né? E mais de tecnologia, né? Como é que a tecnologia, como é que você deve empregar tecnologia para você conviver no mundo da reforma tributária. E a partir de 2026, o que está mostrando aqui nessa linha do tempo? Está mostrando que de 2026 a 2033, os impostos modelo novo e modelo velho vão conviver. Ou seja, vai ficar muito pior. Quer dizer, eu já tenho um modelo complexo hoje. A reforma tributária, supostamente, é um modelo mais simples. Mas esse modelo, ele vai conviver, não vai simplificar, ele vai conviver com os modelos antigos até 2033. Então, a gente tem 8 anos onde a gente vai ter calibragens do modelo novo e também do modelo velho, né? Então, é muito, muito crítico isso, tá? Essa é uma notícia bizarramente crítica, porque ela afeta o operacional das empresas, o financeiro das empresas, o faturamento, todas as obrigações que as empresas têm que cumprir, a partir de agora começam a ficar mais complexas, né? Supostamente, em 2034, 2033,
se extinguem todos os impostos, todos os modelos antigos, e supostamente a nossa vida vai ficar mais fácil, tá? Mas nós estamos exatamente nessa transição, tá? Ou seja, resumo do que eu tentei falar, que eu estou falando rápido para dar tempo para a gente debater, né? Então, o modelo novo vai estar em vigor ano que vem, agora. O modus operandi do modelo novo é totalmente diferente do modelo velho. O modelo novo e o modelo velho vão conviver nos próximos 8 anos. Um detalhe, né? Tudo dará direito a crédito, né? Então, isso é uma novidade, isso é muito bom, na verdade, né? Porque a gente tem muitos impostos cumulativos aqui no Brasil, né? IPI, ISS. Então, a partir do novo modelo, tudo que for CBS, IBS vai dar direito a crédito de imposto, então, como se fosse um cashback, né? Para as empresas, né? Então, isso é muito bom, isso torna a sua operação muito mais leve, principalmente para exportação. E o modelo de emissão de nota fiscal precisa obrigatoriamente estar conectado ao pagamento financeiro, e vice-versa, quer dizer, o pagamento financeiro precisa estar conectado a uma nota fiscal, tá? Então, essa é a linha geral, né? E aí, a gente, nessa aliança tecnológica, né, o que a gente fez? De um lado, eu tenho uma peça desse quebra-cabeça que é a nota fiscal. Estou resumindo a nota fiscal aqui, mas serve para qualquer documento fiscal eletrônico, né? A nota fiscal, né? O NDD. A segunda peça é a Access Stage com o pagamento. Então, eu preciso monitorar os pagamentos que estão acontecendo, né? Referentes à minha nota fiscal, né? E ao contrário, eu preciso monitorar as notas fiscais que estão entrando referente aos meus pagamentos, né? E no meio disso, nós construímos um conciliador. E aí você, empresa, vai conseguir entender o que de nota fiscal você emitiu ou recebeu e o que de pagamento você emitiu ou recebeu e como o pagamento e a nota fiscal estão sincronizando. Isso é extremamente importante para que você possa, daqui para frente, escriturar e estar em dia com seus impostos e tomar crédito devido das operações que você tem direito de tomar crédito. Então, muito resumidamente, tá? De novo, a gente tem tanta coisa para falar aqui que não dá para entrar no detalhe. Resumo, para a gente começar a nossa conversa, né? Esse overview, né? Esse overview rápido, que já foi 25 minutos. E a gente vai bater um papo aqui rapidinho. Enquanto a gente bate um papo, e obviamente entende como que a Access Stage está vendo esse movimento, né? E como que a NDD está vendo esse movimento, eu queria provocar aqui a todos a responder uma enquete que a gente vai soltar logo na sequência, né? Essa enquete vai ajudar você a ver como o mercado está no geral. A gente vai fazer aqui ao vivo uma série de perguntas e vai dar o tom, né? Como é que as empresas estão preparadas, né? Quais são os maiores desafios que as empresas estão visualizando e tudo mais. No final da nossa apresentação, lá às 15 horas, a gente faz análise da enquete em conjunto aqui com vocês e comenta aqui, né, o que vieram de respostas e o que o mercado está nos mostrando. E, como eu mencionei anteriormente, após as 15 horas, a gente faz o comentário também das perguntas e respostas. Para motivar o pessoal a responder a enquete, né? As pessoas que responderem a enquete, a gente vai soltar, a produção vai soltar logo na sequência. No final também do evento, a gente vai sortear o ingresso para o RP Summit, que é agora no dia 24, né, de março, né? Que vai acontecer em São Paulo. Então, é legal, quase R$ 1.000 o ingresso do RP Summit. E também vai sortear um ingresso para o NeoGrid Summit, que vai acontecer no dia 14 de agosto. Também o ingresso, acho que é um pouco mais de R$ 1.000. Então, um presentinho aqui para quem responder a enquete. Então, produção, se quiser soltar, fica à vontade. E eu já vou abrindo aqui com os nossos trabalhos aqui com os nossos especialistas. Bastante coisa para falar, né, Alceu? Então, vamos começar contigo, do ponto de vista aí da NDD, dos clientes que vocês têm atendido e todo o trabalho que vocês têm feito aí de preparação da operação fiscal das empresas. Como é que você tem
visto, como é que as empresas estão reagindo a todo esse movimento, todo esse furacão que está chegando aí, né? Legal, Guilherme, obrigado pelo overview aí, né? Acho que ficou, do ponto de vista do que a gente tem visto também, o objetivo aqui é a gente tentar sair um pouco dos impostos e olhar para o ponto mais prático, né? Trazer para a prática. O que a gente tem visto conversando com nossa base de clientes, com parceiros, né? Acho que algo que é comum em todas as empresas é a preocupação. Né? Isso é o primeiro ponto aí que vem, né? Poxa, como que vai ser conviver, como você citou, né? Principalmente essa fase de convivência dos múltiplos impostos, eu vou ter que apurar em dois regimes, como é que isso vai funcionar e tal, então tem muita dúvida com relação a isso. Mas para além disso, né, eu destacaria aqui três grandes grupos que a gente tem observado, né? Aquelas empresas que estão em busca de conhecimento, como, né, as pessoas que estão aqui, que estão buscando entender, indo atrás, né, participando de fórum, debates e tudo mais, e com isso tentando ao máximo, né, olhar depois para dentro e ver o que precisa ser feito. O grupo que já está com ações dentro da companhia, né, buscando implementar essas ações, planos, né, envolvendo mais, e aí eu acho que é um ponto que é bem importante a gente trazer, né, a gente sai da área somente fiscal aqui dentro da empresa e precisa conectar as outras áreas e principalmente, né, esse sincronismo entre fiscal e financeiro. Né? Não é mais a nota chegando, sendo validada por uma área, né, e depois indo lá para pagamento, e aí o pagamento acontece, fim de papo. Não, inverte, né? Tem que olhar para a parcela da nota, passa a ter que olhar para o detalhe daquele documento para conseguir garantir essa sincronicidade que você citou, né? E essa mudança do fator de apuração do imposto indo lá para o pagamento ou para o recebimento do documento. Né? Então, tem esse grupo que já está mais ativo, digamos assim, e a gente ainda tem, né, empresas que talvez não despertaram ainda para a profundidade que é essa transformação. Eu recordo, lá na nota fiscal eletrônica, quando a gente começou, né, a atuar nisso, a gente saía a fazer palestra explicando o que era o documento fiscal eletrônico, e muitas pessoas diziam, poxa, mas isso não vai acontecer, porque, imagina, eu mandar antes para o governo, eu emitir uma nota, como é que o varejo vai, antes de o cliente sair, emitir uma... Não era, né? Então, havia muita dúvida aí, até questionamento. Em alguns cenários a gente observa, não todos, né, mas em alguns cenários a gente ainda observa pessoas e empresas olhando dessa forma para a reforma tributária. E aí a gente, né, na contramão disso, vê um movimento muito sólido, né, do governo e das empresas que estão atuando mais forte nisso para que isso aconteça e aconteça nos prazos. Né? Então, esse cenário, né, de como as empresas estão reagindo passa por esses três grupos, eu diria assim. Né? E aí, para quem ainda não despertou, né, acho que o nosso grande recado aqui é busque olhar para isso com uma máxima urgência, porque, como você citou, né, por mais que alguns ainda estão olhando 2033, mas 2033 é o final da jornada. A jornada ela já começou e ano que vem eu já tenho que ter apuração de imposto de maneira diferente, eu já tenho que conseguir olhar para isso, ter sistemas que trabalhem com isso, né? E aí é onde a gente se posiciona como possibilidade aí para ajudar a resolver esse cenário, Guilherme. Muito bom. E Elias, como é que estão os impactos no mundo financeiro das empresas, no contas a pagar, no contas a receber? Como é que você está vendo essa informação, essa notícia da reforma tributária soar no mundo financeiro das empresas? Bom, Graham, acho que tem um ponto aí, acho que totalmente em linha com o que o Alceu comentou, né? Acho que discutir putz, a importância, como o mercado está enxergando a necessidade da reforma tributária é coisa do passado, né? Se tem um tema, acho que extremamente unânime há anos, é o quanto era complexo fazer a gestão. Então, é algo extremamente positivo. Então, as empresas têm olhado para isso com positivismo, no que tange o que será, né, depois disso implementado. Só que a gente passa por uma onda aí que, assim, para melhorar, vai ter uma etapa aí de muito trabalho, né? Então, quando a gente olha aí para essa rodada aí, que as empresas vão ter que passar a partir do próximo ano, né? E quando a gente fala o próximo ano para as mexidas que a gente está discutindo aí do que tem de potencial, é amanhã. É algo extremamente, é um tempo muito curto para a quantidade de coisa que tem para se fazer. E eu acho que o pilar central disso tudo é que
o financeiro passa a ter que trabalhar de uma forma muito bem orquestrada ali com o tributário, né, com o contábil, com o fiscal, enfim. Porque na ótica de tributos hoje para o financeiro, quando você fala de um tributo, é meramente um evento de pagar mais um compromisso. Então, assim como se fosse pagar um fornecedor, é pagar um tributo específico que foi originado ali pela ótica do financeiro, do fiscal. E a gente passa para um momento agora que isso muda totalmente de figura, né? Você precisa ter, como o seu bem comentou, você precisa ali gerir talvez na primeira parcela, segunda, terceira parcela daquela liquidação, que você já passa a ter créditos ali para receber e etc. Então, esse sincronismo entre o fiscal e o financeiro, ele passa a ser extremamente desafiador. O financeiro precisa estar ali muito bem estruturado com isso. Acho que até isso justifica muito, né, a questão do que por que dessa parceria aqui, por que a gente está fazendo, levando para o mercado solução para atender essa necessidade, porque esses mundos não vão mais trabalhar de maneira isolada. Obrigatoriamente eles precisam estar extremamente alinhados para poder fazer esse processo de conciliação. Então, se eu pudesse dar um norte central para todo mundo se preocupar e pensar, o novo mindset precisa ser fiscal, financeiro, precisam estar andando lado a lado para pensar no processo de conciliação. Então, é um processo bem amplo, né, dado todas as mudanças que tem na forma de se controlar isso. Então, se essas duas áreas não estiverem trabalhando de uma maneira única, sincronizada, realmente não tem como se controlar e se até perder benefícios, né? Como tudo que tem do ponto de vista aí do que vai ter os tributos pagos ali, o quanto que você vai ter aí você até brincou no início ali do cashback, né? Que é quase um conceito de cashback mesmo, que hoje o mercado não consegue desfrutar disso, passa a ter essa possibilidade. Então, para o time do financeiro, eu diria que precisa se aprofundar muito mais, apesar do mote ser fiscal, né, reforma tributária, o financeiro precisa estar de cabeça pensando nisso, porque o processo de pagamento como um todo, ele vai envolver isso de uma maneira bastante significativa. Muito bom. Bom, eu acho que tem duas óticas aqui, né? Acho que uma ótica é de riscos e a outra ótica é de oportunidades, né? Então, a gente está batendo bastante nos pontos, né? Poxa, precisa ter. A regra para os novos impostos, para o IBS, CBS, a regra é ter a sincronia com o financeiro, né? Do mundo fiscal, para fins de crédito de imposto, né? E talvez o split payment, né? Que seria um modelo onde o imposto, o seu cliente paga, eu vou chamar de boleto aqui, né? O seu cliente paga o boleto e parte do dinheiro desse boleto cai direto na conta do governo, né? Que é a parte referente a impostos. é, eu acho que cria uma série de pontos cegos, né? Dentro do processo fiscal, né? E que hoje você consolida tudo uma conta para você pagar no final do mês, né? Você faz a sua escrituração fiscal, você junta tudo isso, faz o teu DARF, o teu DARI, né? E no final do mês você paga. Então, é, talvez o time financeiro nem tenha visibilidade nesta granularidade nota a nota, né? E passa a ter, né? É, então, ao seu, como é que isso está soando, né? Tipo assim, vai mudar a granularidade da nota, passa a ter uma equivalência à granularidade financeira, que não tinha antes, né? Então, a nota era um processo que você precisava apurar, né? E aí você tinha o pagamento e o crédito de imposto, né, mensalmente, né? E agora, como é que essa junção desses dois mundos vai cair no fiscal? Já existe alguma coisa na nota fiscal que esteja olhando para isso? E as empresas que emitem nota fiscal já estão começando a se antenar nesse assunto? Como é que é a tua percepção? Legal, Guilherme. Para mim, esse é o grande, grande, de um lado, oportunidade e desafio, né? O desafio de mudar drasticamente o modelo operacional que a empresa faz a apuração lá do imposto, né? Então, quando a gente olha que eu deixo de fazer uma apuração futura e faço quase que uma apuração em tempo real, porque se eu
já no split payment, como você citou, né, o imposto ele já vem descontado e atrelado àquela parcela. Então, eu tenho dois pontos. Primeiro, né, eu posso olhar isso com um viés também de benefício. Quer dizer, eu só vou pagar aquele imposto quando eu emitir uma nota no momento em que eu receber de fato, né, como você citou. E eu também, do outro lado, né, a gente só vai tomar aquele crédito no momento que efetivamente né, receber do cliente. Então, a gente tem os dois lados aqui. Mas especificamente olhando para o teu ponto, né, se já existe nos documentos fiscais algum tipo de mudança, sim, né? Existe um evento que há mais de 2 anos foi lançado que olha justamente para a liquidação da parcela. Então, dentro do próprio documento fiscal já existe há mais de 2 anos essa informação de parcela liquidada. É pouco utilizado ainda, né, pelas empresas, mas existe então essa possibilidade. Mas para além disso, né, já existem hoje 72 campos novos dentro da nota fiscal atrelados à reforma tributária, em mais de 140 alterações que já foram implementadas, né? São desde, por exemplo, como eu passo a não ter mais a necessidade, né, de informar a destinação da mercadoria para crédito, como era o caso. Então, o CFOP da nota, que é muito relacionado a essa operação, né, a destinação daquela mercadoria, se eu estou comprando para uso e consumo, se eu estou comprando para revenda, né, há uma mudança aqui de CFOP para CCLES, né, que é o novo modelo de classificação, onde eu olho especificamente se aquele produto está enquadrado em qual regra tributária das 11 ali existentes, né, dentro da reforma. Isso, olhando do ponto de vista prático, né, tudo dá direito a crédito, então as próprias empresas também vão ajustar os seus processos, é o que a gente acredita, para que as despesas que hoje, porventura, não são tidas como uma nota para o CNPJ, passem a demandar uma nota para o CNPJ, para que a empresa também consiga se apropriar desse crédito. Isso é uma visão importante que as empresas precisam construir, né? Eu falo aqui, a gente, né, com área comercial, tem muito relatório de despesa de viagem, né? O pessoal mas é uma despesa que a empresa está pagando e que muitas vezes ela está num relatório, não está emitindo uma nota contra a empresa. E esse é um exemplo muito pequeno, né, de como a empresa pode também gerar créditos a partir disso, né? Assim, dentro dos próprios documentos, isso já é, então, essa realidade, né? E eu acredito, Guilherme, que a gente, na verdade, assim, a NDD, inclusive, já tem condições de simular esses campos, né? A gente já consegue hoje colocar lá uma simulação e ver como o documento se comporta a partir disso, né? Para que a gente possa apoiar o cliente nessa transição. Quer dizer, eu já consigo começar a testar de alguma forma isso, né? E o governo, a previsão é em setembro, né? Nós temos aí o ambiente de homologação já disponível para testar também oficialmente aí com a Cefaz, Secretaria da Fazenda, esses modelos. Quer dizer, está acontecendo, né? É um cenário que já está em andamento e deve agora acelerar muito nos próximos meses esse cenário de adoção dos novos campos, dos novos modelos dentro dos documentos fiscais, atrelando ao financeiro. Muito bom. E é, vou repetir, talvez eu possa estar sendo repetitivo aqui, tá? Mas são dois mundos, né? Então, eu tenho o mundo antigo, né? O modelo antigo de impostos, e esse modelo antigo de impostos, ele permanece inalterado, por enquanto, né? Inalterado, ou seja, os impostos são os mesmos, as regras são as mesmas, o que você toma crédito, não toma, não vai mudar nada. É o modelo antigo. Porém, ele vai gradativamente começar a conviver, a partir do ano que vem, com um modelo novo. E esse modelo novo tem um conjunto de regras totalmente diferentes. E os dois estão na mesma nota, né? Quer dizer, eu tenho uma nota fiscal com impostos que seguem a regra antiga e outros impostos que seguem a regra nova. Então, isso aí é um desafio, é um explodidor de cabeças aí das empresas, porque você tem que ter políticas de gestão de imposto, compliance, tem que ter processos distintos para a mesma nota fiscal, né? É como se você vivesse
em dois países diferentes, né? Nos próximos 8 anos vai ser assim, né? Então, o que você acabou de falar para nós, Alceu, é que todo modelo novo já está em construção o layout da nota, os eventos, novos eventos que não existiam, tudo isso, algumas coisas já foram tratadas há alguns anos atrás e algumas coisas estão sendo aprimoradas e a gente vai ter um ambiente de homologação ainda nesse ano, em setembro, que vai trazer essas novas regras, né? Então, para começar, CFOP não é mais CFOP, é outra coisa, né? Poxa, então é super preocupante, né? De novo, eu falo do preocupômetro, né? Deve estar sempre no máximo aí, porque realmente é a maior mudança na regra fiscal do nosso país desde o Getúlio Vargas. Então, isso é muito, muito grande. Lá na nota fiscal eletrônica, quando teve obrigatoriedade em 2009, pô, nota fiscal eletrônica não é nada. É só pega uma nota que é papel, transforma em eletrônico, só isso. Porém, só isso gerou uma série de complicações, expôs uma série de dados, uma série de ineficiências das empresas, né? É, empresa que ficou quase uma década para se adaptar 100% ao processo da nota fiscal eletrônica, né? Então, foi um impacto muito grande, maior até do que eu imaginava, né? E hoje, na reforma tributária, a gente pode dizer é muito maior o impacto da reforma tributária do que foi a adoção da nota fiscal eletrônica, que não mudou nenhuma regra, né? Só o formato do documento. Então, ou seja, o lado do governo o governo está trabalhando lá, né? Do lado dele, ele tá desenvolvendo tudo que ele precisa desenvolver, né? E aí, Elias, qual que é a tua visão desse operacional das empresas, né? Qual, na tua percepção, olhando que hoje o mundo financeiro recebe esse consolidado, né, dos impostos no final do mês, né? Tanto para pagar como para tomar crédito, né? E muitas vezes o crédito nem vem na forma financeira, né? Então, essa nova granularidade de pagamentos de impostos e associação de todos os eventos financeiros com as notas fiscais, como é que você está vendo esse impacto? Qual é o impacto para os sistemas, para os processos das empresas, para os ERPs? Será que vai ser fácil? Gui, eu acho que aí o público que está nos assistindo aqui, de fato, acho que gostariam de ouvir nesse momento que eu falasse, não vai ser nada demais, fiquem tranquilos, é um ajuste simples aqui ou ali, mas infelizmente essa não é a realidade, né? Infelizmente a gente está falando de uma mexida que pega as companhias de tudo que é porte aí, então você está falando que vai ter uma mexida em várias áreas dentro da companhia, então a gente sai ali do que é o core central de qualquer empresa, né, que é o ERP, que passa por ter toda essa transformação, ter que gerir tudo isso. E quando eu falo dessa transformação, né, um ponto que eu tenho reforçado bastante nas discussões que a gente tem tido com o mercado aí, com os clientes, é não, a gente não está falando meramente de uma mudança, você está falando de um paralelismo. Ou seja, isso é mais complexo do que uma mudança. Se você tem o D0 ali, ou D1, que é onde você vira a chave e sai de um modelo X e vai para um Y, já tem a sua complexidade, você tem que preparar toda essa mudança. Mas a gente está falando de um paralelismo, então os sistemas vão precisar se comportar administrando o que isso vai acontecer ao longo dessa jornada de alguns anos até a gente chegar lá em 33, né, literalmente ali. Então, eu acho que esse ponto, eu acho que é algo que as empresas precisam começar a olhar para ontem, né? Parece que às vezes a gente está querendo alarmar do ponto de vista de corram aí financeiros, contábeis, né, áreas fiscais, corram atrás disso de forma muito rápida, porque realmente a mexida ela é muito intensa, né? Você não está falando de mexer só no core central, mas como eu falei no comentário anterior, e que o Alceu reforçou bem ali. A gente está falando de juntar dois mundos que hoje não se conversam da maneira como deveria. Então, que estão acostumados aí com um final de mês, pegar tudo que aconteceu ao longo do financeiro ali e gerar um pagamento de uma carga tributária e, eventualmente, aí se beneficiar de um crédito. Passa a ser na granularidade, passa a ser no evento pontual, então passa a ter a necessidade dessa gestão
dessa conciliação nova que até então ninguém se preocupava. E, de novo, reforçando por que aí NDD Access a gente resolveu dar as mãos, porque não vejo hoje nenhuma empresa, né, mesmo o RP que controla tudo isso em etapas diferentes dentro de casa ali, eu não vejo a possibilidade de alguém com um conhecimento muito específico no fiscal ou muito específico no financeiro conseguir auxiliar as empresas de uma forma única, né? Então a gente juntou essas forças justamente para poder pegar esses dois mundos. Ambos temos aí histórico de conciliação de muitos anos junto aos RPs, né, de integração com todos os RPs de mercado aí. Quando a gente começou as discussões, é muito parecida ali, apesar de a gente bater em portas distintas dentro do RP, mas a gente faz o mesmo formato. Então, juntar essas experiências é necessário falar com quem hoje é o provedor de solução do RP, que vai ter uma mexida grande, significativa, falar com empresas aqui, no caso, como uma NDD e a Axistage em parceria, para poder levar uma solução que de fato consiga criar esse novo processo de conciliação, porque se não for dessa forma, realmente as empresas não vão conseguir tratar e gerenciar da maneira como se tem a expectativa. Então, a gente está falando que nasce um mercado novo aí, do ponto de vista de necessidade de gestão disso, e no paralelo, onde eu brinco bastante a gente fala muito com o CFO, com os gerentes financeiros, né? Eu brinco que são os donos do dinheiro dentro das companhias, mas que na hora que tem que pegar a senha da área de tecnologia como prioridade de fazer alguma coisa, é sempre o último, porque é uma estrutura de back, de apoio ao negócio. Então, muitas vezes eles não têm prioridade do ponto de vista de investimento tecnológico, priorização da área de tecnologia, e nesse caso se faz necessário justamente dar essa clareza para as companhias para que realmente parem para estruturar, planejar como é que vai ser isso. Não é só isso que está acontecendo no mundo do financeiro, ali das mudanças tecnológicas do financeiro. Se a gente pegar uma outra mexida prevista para o meio do ano que vem também, o CNPJ alfanumérico, que todo mundo vai ter essa dor de cabeça, vai ter que mexer e não vai, na prática, isso não traz nenhum benefício direto para as empresas, mas você passa a ter uma série de mudanças estruturais em tecnologia que não dá para pensar em mexer nisso no final desse ano, para começar a experimentar alguma coisa no ano de 26. São mudanças que vão levar bastante tempo do ponto de vista de integração, parceiros de confiança que tenham de fato aí bastante domínio nos seus negócios aí, seja de forma independente ou como a gente está fazendo aqui em conjunto com a NDD, porque é bastante drástico, é bastante significativo. Obviamente tem um benefício muito grande na jornada ali na frente, mas essa é a realidade. De fato, as empresas vão precisar investir muito tempo aí em tecnologia para poder aprimorar seus processos. Virou um tema multidisciplinar, né? De uma É, vez por todas, né? Então, era um assunto, o assunto pagamento é um assunto do time financeiro, né? Do contas a pagar, do contas a receber, o assunto fiscal era um assunto lá do pessoal de faturamento, do pessoal de tributos, contabilidade e tudo mais, né? E agora essa divisão não existe mais, né? Então, esse é o ponto. Agora, você não consegue mais tratar o novo modelo tributário sem envolver o time financeiro da empresa e também o time de tributos. Uma coisa está totalmente ligada à outra, né? No novo modelo. Isso convivendo, reforço, com o modelo velho, que as coisas não estão conectadas. Mas, exato. quando a gente fala de IBS e CBS, tudo isso está conectado. E você lembrou bem, né, Elias, que além dessa, a gente está vivendo uma transformação, né, na forma do governo encarar os processos, né? Então a gente tem mudanças do CNPJ alfanumérico, do assinatura digital, vai virar um selo, tudo isso é super impactante, mas é desse tamanho quando você fala da reforma tributária, né? Ela não é uma evolução. Eu tiro isso da cabeça. A reforma tributária, ela é uma transformação, né? E pior que tudo, pior não, ela tem esse impacto, né? Essa adaptação, né, de modelo, né, e a convivência com o modelo antigo, né, mas ela vai mudar a forma que a gente faz a gente toca as nossas empresas, né, vai mudar a forma que a gente toca as nossas empresas, e tem um impacto muito grande nos sistemas legados, seja ERP, seja outros sistemas. E aí, O né, seu. Guilherme, se a gente olha do ponto de vista também futuro, né, para possibilidades que isso traz,
acho que é importante a gente, né, tem todo esse cenário, a gente brinca em projeto, né, da curva J aí, né, a gente vai ficar lá durante esse período, nesse cenário mais difícil, desafiador de conviver com os modelos. Mas ele também permite um cenário de automatização a partir dessa simplificação, né, com o uso de tecnologia, a ponto Perfeito, de uma apuração assistida, né, de a gente, daqui a pouco, perfeito. ter uma possibilidade de, em tempo real, tomar decisões sobre se eu vou fazer um parcelamento para o cliente em função da minha conta de crédito e débito, né, lá Perfeito. de imposto, tomando mais esse parâmetro como referência para a tomada de decisão em tempo real. Para isso, né, os sistemas precisam prover essas informações para que um decisor financeiro, né, um planejador tributário possa olhar e muito mais em tempo real tomar esse tipo de decisão, né? Porque a apuração vai estar sendo feita também em tempo real, digamos assim, né? Mal comparando com o modelo atual, que é sempre posterior. Então, olhando para o lado, né, após a ponte, né, a gente deve conseguir, as empresas que adotarem mecanismos para utilizar da melhor forma isso, vão conseguir ter um benefício muito legal aí na frente, em termos de automatização de processos e tomada de decisão eficiente durante, né, o período do mês. Perfeito. Previsibilidade, né, o seu, um pouco do que a gente estava falando outro dia, né, impacta até em questões de fluxo de caixa. Até no fluxo de caixa isso impacta, porque você está falando que tem um compromisso que você hoje espera acabar o mês para começar a ter uma previsibilidade do que vai acontecer. E ao longo no quinto dia útil do mês, no décimo, no vigésimo, você já consegue ter previsibilidade, justamente quando a gente tiver gostei da expressão aí, o depois da ponte ali, né? A jornada até a ponte ela é complexa, mas depois da ponte tem muito benefício que, de fato, quem investir nesse momento aí, em tempo, em tecnologia, de fato vai ter condições de fazer uma gestão muito mais efetiva. Muito bom. Pessoal, estamos a 5 minutos do nosso final. Produção, consegue trazer para nós a enquete para a gente dar uma olhada? O que os nossos queridos espectadores estão nos falando aqui sobre o sentimento da reforma? Todo mundo enxerga? Para mim apareceu aqui uma telinha aqui, está todo mundo enxergando? Apareceu aqui também, né? Beleza, então vamos dar uma analisada rapidamente aqui. Alceu, me ajuda nessa primeira aqui, ó. Em uma escala de 1 a 10, qual o seu nível de preocupação com a reforma tributária? 50, vou somar aqui, né? 60, 71% acham que o impacto é entre 9 e 10. Nível de preocupação, desculpa. Preocupação. Tá, Estão muito tá, preocupados. tá condizendo com a amostra que a gente tinha dentro de casa que eu falei no início, né? O nível de preocupação, todas as empresas estão preocupadas, traduz exatamente o que a gente falou lá no início. E eu fiquei preocupado que tem algumas pessoas aqui que colocaram que estão pouco preocupadas, tá? Então, você, meu querido, que não está tão preocupado com a reforma tributária, isso é super impactante. Então, dou a dica aqui para se aprofundar o tema. A gente fica à disposição também, tá? Daqui a pouco eu solto aqui um formulário também, não agora, produção, mas a gente está à disposição também para fazer eventos como esse, presenciais, tá? Na Neogrid, então quem quiser, a gente vai marcar esses eventos em abril, a gente já deve ter primeira conversa presencial, onde a gente vai poder bater um papo mais um detalhe. E caso você, de repente, não esteja, eu digo presencial na Neogrid em São Paulo, né? Caso você não esteja em São Paulo, caso você queira uma conversa, olhando mais o contexto da tua empresa, a gente está super à disposição, tá? Para conversar aqui, nós três e o nosso time de especialistas aqui, a gente pode bater papo aqui para ajudar aí as empresas a entenderem o quão preocupante é ou não, né? Eu acho que é preocupante, tá? A segunda questão aqui, Elias, me ajuda nessa, ó. Em uma escala de 1 a 10, quanto você considera a sua empresa preparada? E aí aqui a gente já tem algumas empresas que estão se considerando bem preparadas, isso é interessante, né? E a maioria está no meio termo, algumas empresas estão pouco preparadas. Qual que é a tua percepção sobre esse?
E, assim, os bate-papos que a gente tem tido no mercado falando com os nossos clientes, assim, eu acho que o primeiro bloco da pergunta de cima ali, ok, tá muito parecido com o que o seu sinalizou, a gente tem trocado bastante nesse sentido, mas estar preparado realmente me surpreende ter empresas que já se consideram preparadas para isso, porque todo esse ecossistema tecnológico, né, ele vai passar por mudanças. Então, quando a gente discute com os maiores RPs do mercado aí, estão estruturando, estão pensando, estão aguardando algumas definições, né, que esse é um outro ponto, acho que bastante importante quando a gente fala de tecnologia, né. Apareceram Perfeito. algumas perguntas aí falando sobre split payment, etc. Então, assim, quando a gente fala nesse ecossistema como um todo, existem definições que ainda estão em andamento. Então, ouvir empresas que estão se considerando já preparadas é bacana do ponto de vista de saber que estão antenadas, da mesma forma que a gente tem discutido bastante, criado a solução aí para poder atender o mercado, mas a percepção geral que a gente tem visto é que a grande maioria está numa expectativa muito grande, mas ainda não se considera realmente aí preparado. Estamos com mais de 600 pessoas, quase 700 pessoas bateram aí de audiência, então é legal ouvir que tem uma parcela aí que já está olhando para isso de uma maneira mais profunda. Não, perfeito, muito bom. Eu percebo assim que muitas empresas estão de fato se preparando do ponto de vista de regra tributária, né? Contábil, né? Enfim, a sua obrigação tributária, né? Mas a minha percepção também é essa, assim, que do ponto de vista tecnológico, eu acho que as empresas ainda não desenvolveram o melhor processo tecnológico, né? Para navegar nesse mundo onde financeiro e fiscal se conversam, né? Essa também é a minha percepção, tá? Então, ok. A terceira pergunta que eu não tive, não consigo comentar ela agora, né? Quais são as principais preocupações em relação ao tema, né? Aí depois a produção me manda aqui as palavras-chave aqui para a gente seguir nas perguntas. E sua empresa possui um sistema de emissão de documentos fiscais? A maioria sim. A sua empresa possui van bancária? A maioria não. Muito legal. Pessoal, eu vou pedir para a produção colocar aqui também um formulário, tá? Então, eu reforço, a gente vai fazer alguns eventos presenciais, eu acho que daí a gente consegue entrar um pouco mais na profundidade, né? E também a gente se coloca à disposição, time Access Stage, time NDD, time NeoGrid, para falar também com a sua empresa na data que você sugerir, gratuitamente, tá? Para a gente conversar, para compartilhar, tá? Então, a gente está muito nesse tema, o Miguel. Eu vi tem uma pergunta que não cai para mim. Mas o que seria essa van bancária? Então, essa é uma pergunta muito crítica, né? A van bancária é algo que você precisa para navegar na reforma tributária quando você tem a conexão do mundo financeiro fiscal. Então, a gente está super à disposição. Produção, se puder rodar aqui um formulário para o pessoal, quem quiser, coloca o nome e a gente combina uma data aí bem de boa, sem custo nenhum. Tá bom? Pessoal, 15 horas, fechamos a nossa apresentação. Eu queria divulgar aqui também quem preencheu a enquete, né? A gente fez um sorteio, né? Para o ingresso do RP Summit e do NeoGrid Summit. Então, o Anderson Valadares Santos Neto, da Fast Shop, ganhou o sorteio do RP Summit, né? Então, tem lá um ingresso para o RP Summit agora no dia 24, né? E o Alexandre Biasso, da Alex Dan Importação, também aí ganhou ingresso para o NeoGrid Summit, que vai acontecer aqui no dia 14 de agosto. Parabéns, obrigado pela parceria e pela companhia, obrigado pelas perguntas. Então, agora nós seguimos mais 30 minutos fazendo análise aqui das perguntas e respostas que surgiram aqui. Então, para quem ficou até aqui, obrigado aí e um abraço, contem com a gente. Então, seguimos com as perguntas e respostas, produção. Manda para mim, por favor. Gui, enquanto a produção vai mandando, eu vou Pode. pegar uma aqui
questionaram aí sobre o que é van bancária, né? Então eu já vou Boa, facilitar boa, um pouco boa, enquanto a produção vai por favor. liberando para ti as demais. Van bancária como a AxisStage nasceu ali no início dos anos 2000, fazendo o processo de integração financeira, ou seja, lendo informações de contas a pagar, receber e tesouraria, seja na ótica do RP da empresa ali, uma integração dentro de um sistema da empresa, integrando isso com as instituições do outro lado, né? Então hoje a AxisStage está plugado em mais de 100 instituições financeiras aí no Brasil, além de algumas internacionais, e aí a gente faz o processo de levar as informações, seja de um contas a pagar, um contas a receber ou uma tesouraria, conciliar tudo isso, dar formas da empresa poder gerir. Esse é o processo que a gente chama de van bancária, que é você poder integrar todo esse processo de pagamentos, principalmente aqui pegando um mote aqui do que a gente está falando da reforma tributária, que vai ter essa necessidade da conciliação com o fiscal, seja na ótica do pagamento, seja na ótica do contas a receber ali também, se de fato recebeu no momento certo ali, enfim, são esses pontos que a gente faz de integração e isso que a gente está colocando tudo nesse momento integrado à solução da NDD para a gente levar uma solução para vocês no mercado aí e atender da melhor forma possível. Perfeito. Complementando, né? A, a, a van bancária é o que o sistema de emissão de nota fiscal hoje faz pela sua empresa, de conectar a sua empresa na Cefaz, na Secretaria da Fazenda. A van bancária faz conectando o seu RP no banco, né? Então, é muito similar, né, o objetivo das duas, né? Mas uma está navegando no mundo bancário, outra está navegando no mundo fiscal. Tem uma perguntinha aqui, Alceu, acho que você pode nos ajudar aqui, né? É possível saber quais são os impactos nos documentos atuais, impactos nos documentos fiscais atuais, né? E, inclusive, vou complementar que eu vi aqui no chat uma pergunta falando se isso é nota fiscal, é CTE, ou se é... Qual documento fiscal que a gente está falando aqui, afinal de contas? Em todos, né? Sem exceções, porque muda bastante a forma. Como a gente citou durante né, o webinar, sim, já estão mapeados os impactos até agora, né? Como existem evoluções ainda previstas, certamente teremos aí novas publicações, notas técnicas, fazendo ajustes. E o cenário é esse, né? Ele incrementou campos dentro dos documentos fiscais, né? E a partir desses campos novos, incrementais, então são mais de 70, 72 precisamente até agora, né? Para que justamente se consiga olhar para o nível da parcela, se consiga olhar para o cenário de CNPJ alfanumérico, a mudança do cenário de CFOP para CCLES e N outros pontos ali atrelados dentro do documento. Agora, é importante a pergunta que você falou em todos os documentos, né? Talvez o pessoal da logística, né, que está lá com o CT, possa estar pensando, para mim, no meu caso, não vai afetar, porque eu não vendo produto, né? Eu transporto mercadoria. Pois muito bem, né? O ICMS vai acabar. Então, hoje, eu destaco o ICMS no transporte de mercadoria. Então, quando eu faço um transporte dentro do município, eu destaco ISS. Então, também vai deixar de existir. Então, tudo vira IBS e CBS e todos os setores, independente do meu ramo de atividade, nós, prestadores de serviço, todos, né, sem exceção, passam por essa transformação da reforma e eu destaco a logística porque é o que a gente, em alguns momentos, até tem ouvido, né, as empresas do setor logístico um pouco ainda mais buscando conhecimento sobre a reforma do que a indústria, o varejo, que às vezes já está mais conectado, né, e consegue enxergar mais facilmente os impactos. Então, sim, a gente já estão mapeado e até com relação aos impactos, como eu citei, é possível hoje já fazer, através da nossa solução, uma simulação e já fazer testes em um ambiente simulado que a NDD tem da Cefaz, onde eu consigo já mandar um XML para aqueles que são da área, né? XML com esses campos e validar se eu estou atendendo ao que a Cefaz publicou de norma até agora. Legal. Eu recebi uma pergunta aqui da produção, que um consolidado aqui, né, falando de financeiro, né? É necessário, Elias, acho que essa é para você, é necessário ter um time financeiro focado nas adaptações da reforma tributária ou não?
Olha, a palavra focado, ela de uma certa forma, é difícil de definir o que é o focado, mas assim, que vai ter necessidade de um time financeiro bastante empenhado ao longo dessa jornada para poder entender como isso tudo vai funcionar, né? Como será esse novo mundo junto ao fiscal, isso sem sombra de dúvida. Isso vai ser necessário até para poder discutir as adequações necessárias que vão existir dentro das suas estruturas de tecnologia ali, de novo, seja no RP, seja em serviços complementares ali como a gestão fiscal, a gestão de integração financeira ali para pagamentos, recebimentos, enfim, é necessário que a área financeira ela passe a ter nesse momento uma intensidade de aprofundar nesse tema. Isso é extremamente importante para o momento. Depois disso implementado, é algo que volta para a rotina da área financeira de uma maneira normal. Até como o senhor comentou, lá na frente, depois do passar da ponte, parafraseando ele novamente aí, isso passa a entrar num fluxo normal, mas nesse momento realmente é importante o empenho e realmente o time financeiro se aprofundar nesse tema. Legal. Bom, eu recebi aqui um conjunto de perguntinhas aqui. Vamos lá. O split payment será permitido em crédito não cumulativo? É, o split payment, em princípio, vai ser é uma regra que vai ser aplicada para o IBS e CBS, tá? Que são impostos não cumulativos, ou seja, todos, eles sempre dão direito a crédito, tá? Então, o split payment vai ser uma estratégia para disponibilizar o crédito. Então, o crédito do imposto vai estar disponibilizado assim que ele for arrecadado pelo governo, e aí sim você tem direito ao crédito. E se arrecadado em tempo real, é o tal split payment, né? Explicando um pouco, né, que talvez as terminologias aí estrangeiras, né? Quando você contrata um iFood, você paga lá R$ 50. Desses R$ 50, R$ 5 já foi para a conta do motoqueiro, R$ 40 foi para a conta da pizzaria e R$ 5 foi para a conta do iFood, entende? Então, esse é o split payment. O teu cliente final paga e o sistema faz a distribuição desse dinheiro para as partes, né? E no caso aqui, estamos falando de imposto, então as partes é o governo, né? Então, se você pagou lá o seu boleto da sua nota fiscal de R$ 1.000, é, R$ 100 já vai cair na conta do governo, referente ao IBS, cento e poucos reais vai cair na outra conta do governo referente ao CBS, tá? Então, é mais ou menos essa lógica aqui, né? Um produto parcelado, eu vou passar algumas coisas aqui que estão mais fáceis aqui, aí eu vou selecionando aqui para vocês, o seu e Elias, né? Um produto parcelado em 10 vezes, né? A alíquota vai ser vigente em qual parcela? Isso está sendo discutido, o plano A é que seja sempre na primeira parcela, tá? Mas ainda está em discussão, a norma técnica vai definir isso, tá? Não é um tema da lei, né? A norma técnica do split payment que vai ser formalizada aí para os bancos, instituições, ela vai dizer exatamente o que é isso. Deixa eu ver qual mais aqui. Caso o cliente não pague o boleto, como funcionará o pagamento devido do imposto? Uma vez que o recebimento do imposto é somente no pagamento do boleto. Ao seu, quer responder essa? Eu posso. No cenário desse, ele está atrelado ao pagamento. Então, nesse caso, não está pagando o imposto, nem está pagando a mercadoria, né? Tem os dois E modelos aí, aqui. e aí você recorre ao modelo tradicional, né? Então, a pergunta é similar assim, ó, pô, e caso meu cliente me pague em dinheiro, o que que eu faço? Não, você vai seguir o modelo tradicional, ou mais próximo do tradicional, ou seja, você faz apuração, você escritura aquele valor que você deve e você gera uma guia para pagamento e paga para o governo, né? Então, a automação pressupõe que o processo de pagamento eletrônico aconteceu é, via banco, via Pix, né? Aqui Ah, veio a pergunta. aqui eu entendi a pergunta aqui, Guilherme, que se ele não tivesse, não efetuou o pagamento por nenhum meio, né? Agora, se ele não pagou via boleto e pagou via, né, um outro meio, com certeza. Perfeito. Aqui uma pergunta talvez para o Elias, né? Com relação ao Pix, né? O processo financeiro de pagamento via boleto ou Pix faz diferença, né? Vou resumir aqui, né? Uma pergunta meio extensa, mas faz diferença se o pagamento ocorrer
pagamento da nota fiscal ocorrer via Pix ou via outros meios de pagamento? Não, não faz diferença nenhuma. Você está liquidando ali o compromisso. Então, eu diria que vai fazer diferença é do ponto de vista de como a empresa vai gerir isso na conciliação. Mas aí é, de novo, mais uma discussão técnica de como gerir, porque são meios de pagamentos distintos, com informações distintas. Então, o processo de conciliação vai ter que ser pensado para atender a todos os meios de pagamento. Então, quando você for pensar na sua solução aí, que você vai utilizar para fazer esse processo de conciliação, no nosso caso aqui, a gente já está abrangindo todos os meios de pagamento que é necessário. Então, quando você tem uma liquidação via boleto, você recebe a informação da instituição com um layout, algum conjunto de campos para simplificar aqui a terminologia, que é diferente de quando você recebe uma liquidação via Pix. Então, requer conhecimento nos âmbitos de conciliação das duas formas. Perfeito. Eu complementaria aqui que o Pix provavelmente vai ser o primeiro meio de pagamento que vai ter a ferramenta do split, né? E eu acho que você tocou num ponto crucial aqui, né, Elias, que é a conciliação, né? Então, independente, acho que do meio de pagamento, acho que o mais importante para a empresa é ter esse controle, né, que concilia os pagamentos com o fiscal. Para mim, esse é o gap, né? Do operacional, né? As coisas, elas não se conversam hoje, mas passarão a ter que se conversar em algum momento, né? E a pergunta só leva para uma pitadinha a mais aí, né, Gui? Porque, assim, daí a gente está falando dessa conciliação entre fiscal e financeiro. E aí, quando você olha na ótica do financeiro, você tem N métodos de pagamento. O Pix, o boleto, um crédito em conta, putz, e não vou nem entrar em cartão de crédito, enfim, porque tem outras situações aí. Então, Ele começa a abrir, é, é, não é tão linear assim, começa a né? abrir, mas a prática é que você precisa conciliar tudo isso para poder gerir essa história. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que fala sobre o custo e o cálculo do preço, já que não terá ICMS. Essa pergunta aqui, ela é capciosa, mas ela é interessante porque ela traz uma percepção de que o ICMS vai deixar de existir. Não. Nos próximos 8 anos, ele vai continuar existindo. Então, é isso que a gente cita, né? É, os próximos 8 anos vão ser anos de transição. Então, tudo que você já tem de cálculo de preço, de margem, com os impostos atuais, ICMS, IPI, PIS/COFINS, lá, continua existindo. Talvez num grau menor, né? Com o passar dos anos, num percentual menor, até chegar a zero, mas eles vão continuar existindo. E aí, agora passa a existir o IBS e o CBS, que são os que têm a outra régua de cálculo de imposto, né? Eles vão ser cobrados por fora, né? Ou seja, hoje eu tenho uma operação de R$ 1.000 com X% de imposto por dentro dos R$ 1.000. A partir da nova regra, na verdade, eu tenho uma operação de R$ 700 com 300 de imposto por fora. A forma de calcular isso muda totalmente, tá? E olha só, elas vão conviver. Essas duas formas que eu estou falando que elas são totalmente, matematicamente, meio que incompatíveis, porque quando você faz a conta inversa de percentual não bate, né? Elas vão conviver a partir do ano que vem. Então, até 2033. Então, a gente vai ter um cenário muito mais complexo, né? Algumas perguntas que eu estou recebendo aqui, elas servem mais também como desabafo. Eu concordo com vocês, tá? Eu concordo com vocês. Falam, pô, mas isso aí não vai dar problema? Pô, mas aqui, ó, tem uma aqui na minha frente, ó. O split payment não será objeto de ações de ações. Acho que o Guilherme travou, né? E tá voltando. Mas voltou, Guilherme? Opa, Tá de voltei. volta. Cai. Tá, eu estava falando. Quando você começou a ler a pergunta, travou. Não, a pergunta era se o split payment não seria objeto de ações judiciais. Eu estava comentando, claro que sim, né? É meio uma pergunta, meio um desabafo, né? Então, é isso, tá? A operação vai ficar, a operação do nosso mundo fiscal vai ficar mais complexa. Essa é a realidade, sem a gente precisar entrar tanto no detalhe, mas sim, né? Pô, mas será que isso não vai dar problema? Será que não vai ficar complexo? Sim, vai ficar complexo, vai dar problema.
né? Então, acho que esse é um pouco o nosso ponto aqui, né, é, acho que até uma missão social aqui, né, de ajudar as empresas a entenderem tudo que vai, tudo que vai impactar, né, no mercado, na forma de fazer a escrituração, a apuração, o pagamento, a nota fiscal em si, o preenchimento dos dados da nota fiscal, tudo isso vai ter uma mudança muito grande. O que é pior, ela vai conviver com o modelo velho por mais algum tempo. Pessoal, acho que é isso, né? Pois não, você Tem uma pode. aqui tem uma aqui no chat, só para complementar, né, tem uma pergunta aqui, né? Tudo será considerado como crédito, não terá mais aquela consideração igual à apuração de PIS e COFINS, que somente há crédito no que é usado para a produção, né? E aí entra justamente o conceito da não cumulatividade plena, né? Que tudo me dá direito a crédito quando eu compro, independente, né? Se eu vou uso e consumo, se é para produção, o que é, né? Então, isso é uma das principais também mudanças do modelo para justamente comportar essa não cumulatividade. Então, vai sempre imposto de valor agregado, ele vai sempre, eu tomo crédito daquilo que eu comprei, transformo aquela mercadoria, né? Ou então agrego valor nela para venda, e aí, a partir disso, eu vendo com o valor de imposto em cima desse valor novo. Mas, sim, né? A resposta é aqui Resposta que é sim. a resposta é sim, tudo vai dar direito a crédito, né? Tudo vai dar direito a crédito no IBS e no CBS, né? Nos outros impostos, continuam aquelas regras, onde tem crédito em algumas situações e algumas situações não tem, tá? Então, essa é a pegadinha aqui, né? Ou seja, é uma regra nova e que dá. Pô, eu posso tomar crédito do cafezinho que eu comprei? Pode. Posso tomar crédito do serviço de limpeza, serviço de estacionamento, da gasolina, tudo. Pode tomar crédito, tudo no IBS e no CBS. Ou seja, isso vai ser ainda gradual, à medida que a proporção do IBS e CBS na nota vai aumentando até 2033, tá? Então, é isso. Uh, Outra pergunta aqui, né? Essa é boa, né? Do lucro real, lucro é, presumido, vai ter um impacto, tá? Na forma que a gente define o que é lucro real, lucro presumido. Entretanto, como eu falei, os modelos antigos e novos vão conviver. Isso vai afetar essa transição também do que é lucro real, lucro presumido. Isso vai ser discutido ainda na Câmara, nos próximos meses aí, tá? Beleza, pessoal, eu acho que a gente encerrou, as perguntas são infinitas, tá? A gente vai fazer depois um compilado, tá? Vai tentar produzir um material com a enquete que a gente fez, com algumas perguntas frequentes que estão vindo aqui, né? Algumas coisas que a gente também que o Elias já passou no mercado, que o Alceu já passou no mercado e que a gente já conversou com os clientes. Então, eu queria ressaltar aqui de novo o nosso compromisso aqui com esse tema, né? A gente vai fazer eventos presenciais, vai fazer mais eventos online, e a gente está à disposição para fazer conversas tete a tete com você, com a sua empresa, para esclarecer esse tema, né? A gente tem um time que também está pronto para isso, né? Então, e desenvolvemos, by the way, aqui uma solução tecnológica que resolve o que eu acho que é o problema basal, que é a conexão, essa conciliação entre o mundo financeiro e o mundo fiscal. A gente conseguiu resolver isso e estamos começando a pilotar com algumas empresas. Acho que vale a pena você conhecer. Então, Alceu, palavras finais aí para o nosso público, para a gente fechar o nosso evento de hoje. Só agradecer pela oportunidade, né, dizer que a gente está, né, o máximo possível atualizado, mas sempre pode existir uma informação nova que surgiu agora, né? A reforma ela é viva, então se tiverem, né, algum ponto adicional também, a gente fica à disposição e reforçar esse ponto, né, de possibilidade de contato. A gente sabe que são muitas as dúvidas e vai conseguir a partir de conversas, a partir de debates como esse, né, esclarecer e tornar um pouco mais palatável, né, esse momento, um pouco digerir melhor para que a empresa consiga conviver com os dois modelos em harmonia. Acho que esse é o principal ponto, né, ela consiga trabalhar, manter seu negócio rodando, seu faturamento, seu recebimento, e com isso
né, extrair o que de melhor a reforma pode trazer. Da minha parte, Show de muito bola. obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, Guilherme. Eu que agradeço pela aula aqui, né? Que você deu para nós, né? Elias, palavras finais aí para nossa audiência. Bom, acho que primeiramente agradecer a audiência de todos aí. Depois de 1 hora e meia, a gente ainda tem quase 350 pessoas nos ouvindo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Espero que a gente possa ter, de fato, aí levado informações, como o senhor comentou, tem muita coisa em evolução ainda. A gente está extremamente antenado com o tema e acompanhando tudo muito de perto, mas como a gente tem muita gente estudando o mercado e muitas vezes os nossos clientes trazem uma informação até mais fresca do que a gente, e isso que é a beleza de fato juntar informações e construir o que vem pela frente, né? Então, obrigado aí pelo convite, obrigado ao seu pela dividir a banca aí, a gente podendo levar isso ao mercado, e a quem nos ouviu, fiquem à vontade para contatar, a gente poder falar mais sobre isso, aprofundar os eventos que nós teremos mais pela frente aí, presenciais também, fiquem à vontade para se inscrever, tem os contatos aí no chat, obrigado mais uma vez. Muito bom. E obrigado, a gente que agradece, né, pela, pela aula aí também, né? Pela experiência e o conhecimento que vocês colocaram aí, né? Hoje no evento. Então, pessoal, foi muito bom. Obrigado para todo mundo que tá aqui. Somos parceiros aí nesse desafio, né? Então, contem com a gente sempre. Estamos aí a um e-mail, a um clique aí, para a gente conversar sobre esse assunto e transformar essa reforma tributária em algo mais suave para as nossas empresas. Obrigadão, abraço. Obrigado, tchau, tchau. Abraço a todos.